Saúdo a todos com a paz do Senhor. Somos gratos a Deus por estarmos aqui neste momento, para fazermos a nossa pré-aula, a pré-aula da nossa próxima lição de número 10. Já estamos chegando para o final deste trimestre tão abençoado que o Senhor tem nos concedido, lições preciosas. E nessa oportunidade nós estamos aqui. Quero agradecer primeiramente a Deus por ter me concedido essa oportunidade. Agradeço ao nosso pastor presidente, ao nosso pastor Aldair, também pela confiança, aos vice-pastores. Também agradeço ao nosso comentarista deste trimestre, ao professor Lorival, por ter nos confiado esta tão nobre tarefa de estarmos aqui nessa oportunidade para fazermos a nossa leitura, a nossa pré-aula. A pré-aula desta próxima lição de número 10. Também agradeço a Deus e louvo a Deus pela vida do pastor Jean, também diretor executivo do nosso conselho da EBD e também dos comentaristas das nossas lições de escola bíblica dominical. Louvo a Deus por toda a equipe da escola bíblica dominical, que Deus venha abençoar a cada um de uma forma maravilhosa, aos nossos irmãos também que fazem a leitura diária, semanal, de segunda a sexta-feira. Estamos aí em nosso canal todos os dias, os vídeos das nossas leituras diárias concernente às nossas lições nas escolas bíblicas dominicais. E nessa oportunidade, o professor Lorival, também o pastor Jean, nos incumbiu de estarmos aqui fazendo a pré-aula desta nossa lição. E na quarta-feira, o pastor Jean estará fazendo aí a leitura diária de quarta-feira, também concernente à nossa lição de número 10. E a nossa lição de número 10, que estaremos estudando no próximo domingo, 3 de dezembro, traz por título o papel do Espírito Santo na batalha espiritual. Nós vemos aqui que nós já estamos na lição de número 10, e Deus tem abençoado grandemente ensinamentos preciosos que nós estamos aprendendo a cada domingo, a cada dia as leituras diárias. E nós vimos que Deus tem falado grandemente conosco através da sua palavra, temos alimentado a nossa alma através da palavra do Senhor. E o título do nosso trimestre é As Armas da Nossa Milícia. E aqui o comentarista, na lição de número 10, ele vai tratar do papel do Espírito Santo, nessa batalha espiritual. Como que o Espírito Santo ele vai nos ajudar? Ele tem um papel muito importante, crucial, na vida espiritual do crente, porque sem ele, jamais nós conseguiríamos vencer qualquer batalha. E o texto áureo da nossa lição de número 10, está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 17, que nos diz assim: o Espírito Santo que o mundo não pode receber, não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós vimos que o próprio Jesus, quando estava ali dando as últimas instruções aos seus discípulos, Jesus estava esclarecendo sobre o Consolador, justamente o Espírito Santo. E nós vimos aqui que Jesus deixou claro para os discípulos que o Espírito Santo o mundo não conhece. Então ele deixou claro que somente quem está ligado nele, quem está de acordo com a sua palavra, ele vai conhecer o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E a verdade prática nos diz assim: o Espírito Santo passou a habitar nos discípulos após Jesus, depois da sua ressurreição, haver soprado neles, dizendo: receba o Espírito. Louvado seja Deus, que maravilhoso. Então nós vimos ali que quando Jesus, ele nos diz ali a palavra, que quando ele soprou o Espírito Santo sobre eles, eles foram revestidos, eles foram autorizados através de Jesus pelo Espírito Santo, para que fossem e anunciassem o Evangelho e pregassem a palavra de Deus
né, para que o poder do Evangelho de Jesus ele fosse manifesto ali àquelas outras gerações. Graças a Deus. Uma lição muito preciosa. O trimestre passado, né, comentado pelo nosso pastor Jean, né, nos trouxe, né, ali as 3 lições especificando claramente sobre o Espírito Santo. E nós vemos aqui na lição de número 10, né, aqui neste trimestre, comentado pelo, né, o nosso professor Lorival, as armas da nossa milícia. E nós vimos aqui nas lições anteriores, né, o comentarista trouxe para nós o capacete, né, da salvação, o escudo da fé, né, calçar os pés na preparação do Evangelho da paz. Então nós vimos várias armas ali que são utilizadas, né, nessa preparação para enfrentarmos a batalha espiritual. E aqui hoje, né, nesta lição, nessa pré-aula, nós estaremos estudando especificamente sobre o Espírito Santo de Deus, né, o seu papel na batalha espiritual. Graças a Deus. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra também no Evangelho, né, segundo escreveu João, capítulo 16, e o versículo de número 7 ao 13, que nos diz assim: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me verei mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Graças a Deus. Então nós vimos aqui, quando João vai descrever ali, né, o próprio Jesus também, né, dando as instruções aos discípulos ali, continuando, né, a falar sobre o Consolador que viria. Né? Quando Jesus falou que mandaria outro Consolador, ali Jesus queria deixar claro para eles, que eles entendessem, né, que eles não iam ficar órfãos. Então Jesus ia mandar o Espírito Santo, né, a ficar com a igreja, né, com a igreja de Jesus até a consumação dos séculos. Porque a igreja permanece de pé até hoje? Justamente pela presença do Espírito Santo, que é o nosso Consolador. O Espírito Santo, quando nós olhamos para a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E quando nós lemos aqui o versículo 13, né, deste capítulo da nossa leitura bíblica em classe, da lição de número 10, Jesus vai deixar claro, quando vier aquele Espírito da verdade, né, também conhecido como Espírito da verdade. Por que Espírito da verdade? Porque o Espírito Santo, ele é o próprio Deus, ele é o próprio Jesus. E o que Jesus é? Jesus é a verdade. Jesus disse ali, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, por que Jesus falou o Espírito da verdade? Que o seu Espírito, ele ia enviar o Espírito da verdade para que estivessem, né, com a sua igreja, com seus discípulos, até a consumação dos séculos. E aqui o comentarista colocou os objetivos, né, o objetivo geral e também os específicos. O objetivo geral da nossa lição nos diz assim: evidenciar a ação do Espírito Santo na vida do crente. Quando nós olhamos aqui o objetivo geral, né, o comentarista ele vai resumir, né, em um objetivo específico o que a lição vai nos trazer. E quando nós olhamos para o título da lição, nos diz o papel do Espírito Santo na batalha espiritual. Então, o objetivo geral vai deixar claro para todos nós que é evidenciar aqui a palavra, né, o ensinamento desta lição, ele vai nos evidenciar a ação do Espírito Santo na vida do crente, que é justamente, né, ali preparar o crente para as batalhas espirituais do dia a dia. E os objetivos específicos
vai nos trazer o 1, mostrar a diferença daqueles que andam no Espírito com aqueles que agem segundo a carne. O 2, aprender que o Espírito Santo nos capacita para toda boa obra. E o 3, ensinar que o crente deve entregar o seu caminho aos cuidados do Senhor. Louvado seja Deus, graças a Deus. E nós estaremos adentrando, para a nossa lição aqui, que nos diz assim a introdução. É importante ressaltar a importância do Espírito Santo no plano divino da redenção. Sem a presença do Espírito Santo neste mundo, não vai haver a criação, o universo, nem a raça humana. Ali nós podemos ver na palavra do Senhor, no primeiro livro da Bíblia Sagrada, capítulo 1, verso 2, que nos diz assim: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então nós vimos aqui que o Espírito Santo, desde a criação, se ele não estivesse ali também, nada teria sido feito, teria acontecido, porque o Espírito de Deus, ele era um agente ali específico, um agente ativo de Deus na criação do universo, graças a Deus. Prosseguindo, não teríamos também a Bíblia, segundo Pedro 1:21, e nenhum poder para proclamar o Evangelho. Não haveria fé, nem novo nascimento, nem santidade, e nenhum cristão nesse mundo. Embora a plenitude do seu poder não tivesse sido revelada antes do ministério de Jesus e posteriormente no Pentecoste, a Bíblia revela sua participação ativa no Antigo Testamento, graças a Deus. E aqui o tópico 1, o comentarista vai trazer para nós aqui alguns homens de Deus, que tiveram o Espírito Santo de Deus em atividade, na sua vida. Nós vimos aqui, o tópico 1 nos diz, o Espírito Santo no Antigo Testamento. O subtópico, 1 de 1, o Espírito Santo na vida de Josué. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Está em Números capítulo 27, o versículo 18. Entre muitas qualificações de Josué para a liderança, a principal era a de ele ser guiado pelo Espírito Santo. Como homem ungido pelo Espírito do Senhor e que já revelara submisso à sua direção, Josué estava altamente qualificado para ser o sucessor de Moisés e investido de autoridade para dirigir o povo. Todos conhecem a história, quando nós vimos ali perto da partida de Moisés, o Senhor orientando o seu servo, quem deveria ser o seu sucessor. E nós vimos que é uma função muito específica, uma função de suceder um homem que está à frente, do povo de Deus. Uma missão muito difícil que não pode ser exercida por qualquer pessoa. E nós vimos aqui que a palavra de Deus é clara, Deus ordenando a Moisés, que ele separasse, que ele tomasse ali para ele, Josué, filho de Num. Então Deus foi muito claro em chamar pelo nome, dizer para Moisés que Josué, naquele momento, era o único que estava preparado, para ser o seu sucessor. E por que ele estava preparado? Justamente porque Josué, ele tinha o Espírito de Deus, porque o próprio Deus testificou da vida de Josué para Moisés. Então nós vimos ali que Moisés, ele cumpriu a ordem do Senhor, e nós vimos o que aconteceu. Após a morte de Moisés, Josué foi o sucessor, de Moisés, ali guiando o povo até a terra prometida. E Deus o instruindo, quando nós olhamos para o capítulo 1 de Josué, Deus também o instruindo já ali, na sua função de líder do povo de Israel, a guiar o povo. E um dos conselhos mais lindos que eu acho quando Deus dá para Josué era justamente não apartar da sua boca o livro desta lei, que é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E Deus ordenou que ele meditasse nela de dia e de noite. Então nós vimos que Josué, ele era um servo obediente, um servo que tinha o Espírito Santo de Deus na sua vida, o que o qualificou justamente para ser o sucessor de Moisés.
Nós vimos aqui o subtópico de número 2, né, do primeiro tópico. O Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesritas se ajuntaram após ele. Juízes 6:34. O Espírito Santo revestiu Gideão, a fim de capacitá-lo para servir ao povo de Deus. E Gideão saiu no poder do Espírito. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberem as águas vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Juízes 7:7. Quando nós olhamos aqui para essa história de Gideão, também muito conhecida na palavra de Deus, nós vimos aqui que ali Deus ordenando Gideão para que livrasse o seu povo das mãos dos midianitas. Nós vimos aqui que Deus, ele para agir, Deus não precisa de quantidade, ele precisa de qualidade. Então nós vimos aqui uma passagem muito interessante que eu vejo, quando Deus ali, inicialmente o exército que estava com Gideão, a palavra do Senhor vai nos afirmar 32 mil que estavam ali. Mas Deus, olhando para aquela quantidade e vendo que o povo poderia arrazoar em seu coração, Deus ordenou a Gideão que diminuísse aquele povo. A primeira pergunta ali que Deus ordenou a Gideão que fizesse aquele povo era justamente sobre os medrosos e os covardes. Então, quando Gideão ali pronunciou para aquele povo que estava ali, nós vimos que 22 mil de uma vez só voltaram para casa, ficando só 10. E quando estava só aqueles 10 mil ali juntamente com Gideão, mais uma vez Deus põe à prova aquele povo e mandou que eles fossem até o rio e lambessem. Ali Deus fez uma comparação para que justamente ficasse somente 300, que era o que Deus precisaria para livrar o seu povo da mão dos midianitas. Então nós vimos aqui que Deus preparou Gideão através do Espírito Santo, Então aqui o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Então nós vimos que para Deus agir, ele precisa somente daqueles que estão aptos, aqueles que estão preparados, justamente obedecendo a sua palavra, com o Espírito de Deus na vida, Então, somente com o Espírito do Senhor, aqui está mais uma prova, não adianta ninguém achar que vai vencer uma batalha espiritual sem primeiro o Espírito de Deus o capacitar, porque não adianta que vai ser derrota na certa. Então nós vimos aqui muito claro, mais um homem de Deus que foi revestido pelo Espírito de Deus para a batalha. E o subtópico de número 3 agora vai falar-nos de Davi. O Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. 1 Samuel 16:13. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. 1 Samuel 17:50 e 51. Louvado seja Deus. Mais um exemplo aqui da ação do Espírito Santo na vida do servo de Deus. Todos conhecem também a história quando Davi foi revestido. Nós vimos ali que quando Samuel ungiu Davi como rei, nos diz a palavra que o Espírito de Deus apoderou-se de Davi. E nós vimos ali um dos acontecimentos mais emblemáticos na vida de Davi foi justamente ele derrotar o gigante Golias. Quando nós olhamos para essa história, humanamente falando, jamais um homem conseguiria derrotar um gigante de quase 3 metros de altura somente com uma funda e uma pedra. E nós vimos ali como nós falamos agora anteriormente que Gideão precisou somente 300 homens para destruir aquele exército dos midianitas. E nós vimos aqui que Deus precisou somente de um homem para destruir
né? Um homem de coragem, um homem em quem tinha o seu espírito para destruir aquele gigante que estava afrontando o seu povo no arraial. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos para o tópico de número 2. O Espírito Santo convence o mundo. Graças a Deus. O primeiro subtópico aqui do nosso item de número 2. Convence do pecado. O Espírito Santo desmascara e reprova a incredulidade e o pecado, a fim de despertar a consciência da culpa e da necessidade do perdão. E isso constantemente leva o pecador ao arrependimento genuíno e à conversão a Jesus como Salvador e Senhor. Atos 37 e 38. A conversão não somente desmascara o pecado, como também torna claro quais serão os resultados pavorosos se os culpados persistirem na prática do mal. Uma vez convicto, necessário é que o pecador faça a sua escolha. Graças a Deus. Aqui agora nós vamos ver a ação do Espírito Santo na vida de um pecador. Quando nos diz a palavra que o Espírito Santo convence do pecado, ali quando Jesus falou que o Espírito Santo, né, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, nós vimos aqui, primeiramente, o comentarista colocou aqui, convence do pecado. Como que o Espírito Santo vai convencer o ser humano do pecado? Quando ele aceita Jesus, que abre o seu coração para Jesus, para a palavra de Deus, automaticamente ele vai receber o Espírito do Senhor. E a partir daí agora ele vai fazer uma transformação na sua vida. Nos diz a palavra o apóstolo Paulo, né? 1 Coríntios capítulo 5 e 17, o versículo nos diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então nós vimos aqui que o Espírito Santo de Deus, ele vai justamente trazer uma novidade de vida na vida do ser humano. Quando ele aceita Jesus como Salvador, ele vai convencer o ser humano de que aquela vida que ele vivia no pecado era totalmente contrário à vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E agora o Espírito Santo vai trabalhar na vida do pecador, para que ele entenda que aquela vida outrora que ele vivia na prática do pecado é uma vida que estava distanciando ele a cada dia da presença de Deus. E agora ele vai entender que ele precisa de viver uma novidade de vida. Ele vai reconhecer a sua fragilidade, o seu estado pecaminoso e agora vai procurar dar lugar ao Espírito Santo para viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Graças a Deus. Nós vimos aqui agora no subtópico de número 2, do item 2, convence da justiça. O Espírito Santo convence os homens de que Jesus é o Santo Filho de Deus, que os torna conscientes do padrão divino da justiça de Cristo. Esse padrão divino da justiça é confrontado contra o pecado e a pessoa recebe poder para vencer o mundo, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Graças a Deus. Ele agora vai convencer também o homem da justiça de Deus que age sobre a humanidade. E nós vimos aqui, né, quando Lucas vai descrever aqui no livro de Atos, capítulo 17, o versículo 31, que foi o que acabamos de ler. Porque Deus, ele destinou um varão para julgar todo mundo. Quem é esse varão? Justamente o próprio Jesus. E agora o homem vai entender que ele tem que praticar a justiça conforme a justiça de Cristo. Louvado seja Deus. Isso depois dele ser convencido do pecado. Ele agora vai viver uma novidade de vida segundo a justiça de Deus. Agora nós vamos aqui para o subtópico de número 3 do item 2. Convence do juízo. O juízo remete à obra do Espírito Santo em convencer os homens da derrota de Satanás na cruz. João capítulo 12, versículo 31. Do juízo atual do mundo por Deus. Romanos 18 e 32, do 1, 18 ao 32. Do juízo futuro de todos os homens. Mateus 16, 27. A obra do Espírito Santo em convencer do pecado, da justiça e do juízo será manifestada em todos os crentes verdadeiramente cheios do Espírito. Cristo, cheio do Espírito, testifica ao mundo que as obras humanas são más. João 7,7. Chama os homens
ao arrependimento do pecado. Mateus capítulo 4, versículo 17. Quando nós olhamos aqui que ele convence do juízo, agora o homem, já no seu terceiro estágio, ele sendo justificado, arrependendo dos seus pecados, vivendo uma vida agora justificado por Cristo, segundo a justiça de Deus, ele vai entender que se ele não viver de acordo com a palavra de Deus, ele vai se deparar com o juízo de Deus no final, na eternidade, para decidir a sua vida. Então ele agora vai procurar viver ainda mais de acordo com a palavra de Deus, porque ele sabe que o mais importante na sua vida é a sua salvação. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E esse papel é justamente o Espírito Santo que vai fazer na vida do homem. Agora vamos para o terceiro e último tópico da nossa lição. Ser guiado pelo Espírito Santo. Que coisa maravilhosa. Quando nós vimos aqui ser guiados pelo Espírito, o Espírito Santo, quando nós deixamos ele nos guiar, com certeza nós estaremos de acordo com a vontade de Deus. E vai trazer aqui o comentarista no primeiro subtópico do item 3. Confiar no Senhor. Confiar no Senhor consiste na entrega plena de nossa vida às suas mãos. Significa depender dele como nossa fonte de ajuda e de graça em tempo de necessidade. Aqui algumas referências. Os que confiam no Senhor têm dele as seguintes promessas. Primeira, a força divina para vivificá-los no meio do cansaço, da fraqueza, do sofrimento e das provações. Quem de nós não temos fraqueza, não temos sofrimento na nossa vida cotidiana, na nossa vida diária? Quando nós olhamos para este mundo tenebroso, como a palavra do Senhor nos afirma, este mundo que jaz do maligno, a nossa alma almeja o céu, a nossa alma anseia por Deus, e nós passamos por angústias, como Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas ele também prometeu que nós venceríamos, porque ele venceu. Então, se nós estivermos de acordo com a palavra de Deus, se nós confiarmos no Senhor, todas essas dificuldades, todas essas fraquezas que o ser humano está sujeito nesta vida, no seu corpo físico, nós iremos superá-las, porque o próprio Jesus prometeu, todos aqueles que estiverem de acordo com a sua palavra, eles venceriam, porque o próprio Jesus venceu. Isso é uma promessa de Deus, do próprio Jesus. Então isso aqui não é uma mera palavra de qualquer pessoa, o próprio Jesus prometeu a todos aqueles que confiassem nele, que vivessem de acordo com a sua palavra, nada neste mundo poderia sucumbir aquele que confia no Senhor, graças a Deus. Agora nós vamos aqui para o subtópico número 2 do item 3, obediência ao Senhor. O Espírito Santo nos liberta do poder do pecado e entra em plena operação, à medida que nos comprometemos a obedecê-lo. Romanos 4, 5, 13 e 14. Sentimos, então, que um novo poder opera dentro de nós. Poder este que nos capacita a vencer o pecado, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O poder dominante do pecado, que faz da pessoa uma escrava do pecado, reduzindo-a à miséria, é substituído pela lei do Espírito de vida que há em Cristo. Então foi o que nós acabamos de falar agora há pouco, Quando o ser humano ele passa a viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, que ele aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, agora a própria palavra de Deus nos afirma que aquela vida de pecado, que ele vivia conforme as práticas do mundo, fazendo a vontade do adversário das nossas almas, ela ficou para trás e ele agora vai viver uma vida de acordo com o Espírito Santo de Deus, que é também chamado do Espírito de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilhoso quando nós aceitamos Jesus, que reconhecemos as nossas fraquezas, os nossos pecados e entendemos o plano da salvação, é coisa maravilhosa na nossa vida. Louvado seja Deus. Agora o subtópico 3 do item 3, reto de coração. O mínimo que Deus exige do homem é que ele seja capaz de abrir seu coração a ele. Se o homem oferecer seu verdadeiro coração a Deus e falar aquilo que realmente está dentro dele, então o Espírito Santo se dispõe a operar
nessa pessoa. O que Deus deseja não é um coração distorcido do homem, mas um coração puro e honesto. Se o homem não falar sinceramente com Deus, Deus não tocará seu coração nem irá operar nele. Portanto, o ponto crucial da intercessão do Espírito para com Deus é a retidão de coração, contando-lhe suas falhas ou seu caráter rebelde e abrindo-se completamente diante dele. Eu gostaria de estar lendo, essa referência que eu achei muito importante, em Romanos capítulo 8, versículo 26, que vai nos dizer a palavra do Senhor, aqui onde o comentarista colocou, para nós meditarmos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós estamos diante de Deus em plena oração para falar com o nosso Papai do céu, aqui a palavra vai nos dizer que quantas das vezes nós não temos nem palavra para falarmos com Deus. A angústia é tão grande na nossa vida, mas agora o comentarista vai colocar para nós aqui que Deus, o que Ele quer de mim, de você, é que nós entramos na presença dEle com um coração contrito. Eu vejo ali Davi, quando Davi pecou, nós vimos muito claro ali no Salmo 51, Davi ele vai rasgar o seu coração na presença de Deus. Ele vai se derramar na presença de Deus com um coração sincero. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós vimos ali que um pedido que Davi fez, com a sua alma a Deus, que não retirasse o espírito dele da sua vida, que tornasse a dar a ele, a alegria da salvação. Davi ele era um homem segundo o coração de Deus, ele tinha uma íntima comunhão com Deus. Então nós vimos aqui o que Deus quer de mim e de você, é que nós chegamos a Ele, com o espírito quebrantado, com o nosso coração humilhado na sua presença, que nós venhamos a reconhecer as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, um coração sincero, um coração reto perante a sua presença. Aí sim, agora o Espírito de Deus, ele vai interceder por nós. Aqui a palavra é clara que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele vai levar até o trono de Deus para que Deus mande a resposta daquilo que nós necessitamos segundo a sua vontade. Graças a Deus. Agora nós estaremos indo aqui para a nossa conclusão. A vida espiritual, a liberdade da condenação, a vitória sobre o pecado e a comunhão com Deus nos vem pela união com Cristo, mediante o Espírito Santo que em nós habita. Ao recebermos o Espírito e sermos por ele dirigidos, como libertos do poder do pecado, capacitado nas batalhas espirituais e prosseguimos adiante para a glorificação final em Cristo. Essa é a vida cristã normal, segundo a plena provisão do Evangelho. Então aqui ficou claro para todos nós que não tem como nenhum crente, ele viver uma vida e dizer que está sendo vencedor sem a presença do Espírito Santo para guiar os seus passos, para o capacitar, na vida. A cada dia que nós estamos, na nossa vida nós temos uma batalha, e essa batalha, o Espírito Santo, ele é o agente direto, que ele vai nos capacitar a cada dia para que possamos viver uma vida conforme a palavra de Deus e vencermos as batalhas espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos de uma forma maravilhosa, que tenhamos uma semana abençoada, na presença do Senhor, que no próximo domingo os professores possam estar discorrendo esta lição tão maravilhosa, esta lição tão especial que veio direto do trono de Deus para nós, usando o seu servo, o comentarista que descreveu esta lição, que comentou essa lição, e nós estaremos alimentando mais uma vez da palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos os professores, que irão ensinar aí na sua congregação, onde você estiver, os nossos internautas que estão conosco, que acompanham os nossos vídeos, que Deus abençoe a vida de cada um de uma forma especial e que o Espírito Santo de Deus, que
que nós possamos zelar pela sua presença. A única coisa que nós não podemos perder na nossa vida é justamente a presença do Espírito Santo do Senhor. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor.